Oi, pessoal! Vamos ver então qual é a lógica dessa questão aqui, tá? Dá uma olhada aí nessa imagem para você perceber o seguinte. Olha só o que diz a questão. Observe as figuras e responda as questões, tá? Então, aqui a gente tem duas circunferências e que tipo de ângulo tá aí desenhado aí dentro destas circunferências? Será que é um ângulo central? Será que é um ângulo inscrito? Lembre que o ângulo central, ó, central, lembra centro. Tem centro aí, tem o desenho do centro, nem o pontinho do centro tá aí, né? E o ângulo inscrito, o vértice dele, ó, o que é um vértice de um ângulo? É o pontinho aqui, ó, tá na borda da circunferência. Então, aí é um ângulo inscrito, tá? Não é isso que a questão tá pedindo, mas o que ela tá pedindo? Qual é a medida de x em grau? Claro que é em grau, né, gente? Porque tá falando de ângulo. Aqui, qual é a medida de y em grau? Então, a gente tem um ângulo base aqui e a gente quer saber qual é o valor desse outro. Aqui, mesma coisa, a gente tem um ângulo aqui e quer saber qual é o valor do outro. Qual é a lógica aqui, gente? O que acontece? Todo ângulo, ele forma um arco na circunferência. O que é o arco? É a parte da circunferência da casca delimitada por aquele ângulo. Então, percebe ali no primeiro desenho que o ângulo de 46 graus, ele delimita um arco aqui, ó. Ele vem daqui, ó, os lados do ângulo estão aqui, e aqui ele forma um arco, ó, na circunferência, tá? O arco, então, a parte da casca da circunferência que é delimitada por um ângulo, um determinado ângulo. Então, a gente diz que esse arco aqui mede 46 graus. O que acontece? Você consegue perceber aí que os mesmos pontos que delimitam esse arco aqui e formam um ângulo de 46 graus que está sendo dito aqui, são os mesmos pontos que delimitam aqui o arco do ângulo x? Então, por causa disso, a gente diz que x mede 46 graus, sem mistério nenhum, ó. Por quê? Porque ambos os ângulos possuem o mesmo arco, ó, delimitam o mesmo arco na circunferência. Então, por causa disso, a resposta aqui é 46 graus. Então, agora você já sabe como que faz essa, é ou não é? Se aqui a gente tem um ângulo de 35 graus. E ele vai delimitar esse arco aqui, ó, concorda? Tá? Ó, um pontinho dele tá aqui e o outro tá aqui. Tá? Repara se o ângulo y não tá fazendo exatamente o mesmo arco lá, ó. Um pontinho delimita aqui e o outro lá. Os dois formam o mesmo arco. Então, por causa disso, a gente pode dizer que o y mede 35 graus, tal qual o outro ângulo que tá ali. Fácil, né, gente? Essa aí não dá para errar.